Doutora Vanessa, vamos responder para a gente então. Vamos começar então com o doutor Juliano. Doutor, a gente recebeu do internauta a seguinte pergunta: quando um produto apresenta vício e precisa ser trocado por um outro novo, o fornecedor tem que conceder uma nova garantia? Bom dia. Bom dia, Camila, bom dia, Vanessa, bom dia, internautas. Então, quando existe uma situação específica dessa, onde o produto que foi adquirido, ele dentro do prazo de garantia, ele oferece algum tipo de defeito, algum tipo de vício, e há a troca desse produto, essa troca ela acarreta a renovação da garantia. Ou seja, se após 2 meses esse produto não tinha uma garantia específica, estamos falando da garantia legal de 90 dias para produtos duráveis, se no decorrer desse tempo, por exemplo, com 2 meses ele apresenta um defeito e ele é substituído por outro da mesma espécie, ao receber aquele produto, o fornecedor ele deve emitir uma nota fiscal de troca, né? E com essa nota fiscal reabre o prazo então da garantia legal para ele. A partir do recebimento do produto, ele vai ter mais 90 dias de garantia. No caso do produto não ser substituído, mas apenas algum componente, alguma peça dele, ou então no caso de haver um reparo, ou seja, a prestação de um serviço, de um conserto, reabre também o prazo de 90 dias para então essa situação específica. Ou seja, vai abrir o prazo de garantia legal de 90 dias então para o reparo ou então para a peça específica ou componente que foi substituído. Tá certo. A gente recebeu também, doutor Juliano, uma outra pergunta que faz parte do que o senhor estava explicando então. O internauta pergunta o seguinte: contratou a garantia estendida e assinou um documento na loja. Porém, a loja não forneceu nenhum documento. Ela deveria ter fornecido, doutor Juliano? Então, como a gente falou já na semana passada, existem 3 tipos de garantia. A garantia legal, ela decorre de lei e não precisa de nenhum documento. A garantia contratual e a garantia estendida, elas necessitam sim de um documento. A primeira precisa de um certificado de garantia e a segunda precisa de uma apólice de seguro. Quando o consumidor espontaneamente ele adere a esse seguro, ou seja, ele faz a garantia estendida, obrigatoriamente ele vai ter que receber da loja um documento, que é a apólice de seguro. Por se tratar de um seguro, todas as regras que vai reger aquela relação, elas são definidas na própria apólice. Então, o consumidor, exigindo essa apólice, ele vai ver quais são os limites de responsabilidade que a seguradora está se comprometendo com ele naquele momento. Por quê? Porque a garantia legal ela serve para todos os componentes e para todo o produto. A garantia estendida, ela pode ser, às vezes, ela pode ser restritiva. Então, nesse caso, essa apólice vai dizer que é uma garantia originária restritiva, ou seja, que não vai ter a mesma amplitude que tinha a garantia legal. Então, para evitar uma surpresa, quando o consumidor precisa, então, exigir o reparo ou a substituição do produto ou até a indenização pecuniária em razão do vício apresentado no produto, já que ele fez a garantia estendida, é necessário que ele tenha consciência de qual o limite que a seguradora tem. E esse limite ele está demonstrado especificamente na apólice. Então, nesse caso, se o consumidor foi na loja, apenas assinou que estava concordando com a garantia estendida, ou na verdade não é concordou, né? Na verdade ele aderiu à garantia estendida, ele deveria ter exigido também do fornecedor que desse a apólice do seguro, porque lá ele ia ter plena consciência dos seus direitos enquanto segurado, né? Porque é na apólice que vai estar claramente expressa a responsabilidade da seguradora no caso de um evento danoso, no caso de um sinistro com o produto que ele adquiriu. Tá certo. E olha só, a gente tem então uma última pergunta do assunto da semana passada referente às garantias. Agora, doutora Vanessa, como deve ocorrer o pagamento da garantia estendida? Bom dia, Camila. Bom dia, internautas. Então, como o doutor Juliano já comentou,
a garantia estendida ela tem suas próprias normas. Em função disso, ela é uma contratação à parte. O consumidor comprou o produto e adquiriu a garantia estendida. É justamente por isso que deve ser feito o pagamento separadamente. Então, existe o pagamento do produto que o consumidor está comprando e existe o pagamento da garantia estendida que ele está contratando. Então, são dois documentos separados, justamente por quê? Porque a garantia estendida ela tem suas próprias normas. Então, como existem as próprias normas, existe a apólice, o preço não está embutido e não pode estar embutido no preço do produto. É um produto, uma aquisição separada, a garantia estendida. Então, respondendo especificamente à pergunta do internauta, é um pagamento para o produto e um pagamento para a garantia estendida. São dois comprovantes diferentes que o fornecedor tem que passar para o consumidor. Entendi. Então, agora a gente vai entrar no nosso assunto dessa semana, que são dicas, né, de compras de final de ano. Então, você internauta que conectou agora aqui pela Imagem TV, você pode participar conosco pelo chat que fica no lado esquerdo da tela. Faça a sua pergunta que no decorrer da programação o Dr. Juliano e a doutora Vanessa vão respondendo para vocês. Então, agora nós começamos falando de política da troca. Doutora Vanessa, como funciona essa política da troca? Então, os consumidores têm que ter em mente que os fornecedores, as lojas, não são obrigadas a trocar o produto. Agora, como a gente já comentou algumas vezes aqui, nessa época de fim de ano a compra aumenta, os produtos são muito mais procurados em função do Natal, de amigo secreto, enfim. E acontece que a gente vai presentear e a gente não tem certeza se a pessoa vai gostar, se vai servir, se era aquilo que a pessoa queria. E infelizmente a gente tem que arcar com as consequências. A gente tem que escolher da melhor maneira possível. Por quê? Porque o fornecedor ele não é obrigado a efetuar a troca. É uma mera deliberalidade, uma vontade da empresa, uma vontade da loja para conquistar o cliente, para permanecer com o cliente. A maioria das lojas fazem isso. Eles inclusive avisam, esse produto pode ser trocado em tantos dias, a gente não faz troca no sábado, enfim. E isso acontece, mas o consumidor tem que estar claro que se a loja disser não, esse produto não tem troca, não tem troca. A lei não obriga a trocar. Assim como também, se a loja se compromete a trocar, ela tem que cumprir com o que ela prometeu. Então, se a loja tá dizendo que vai trocar em 7 dias, dentro desse prazo, ela tem que trocar. Se porventura ela se recusar, aí sim o consumidor pode procurar os seus direitos no órgão de proteção e defesa do consumidor. Mas essa troca ou não, ela deve ser repassada para o consumidor no dia da compra? No momento da compra, exatamente. No momento da compra, o consumidor tem que sair com todas as informações sobre o produto. Até entrando num outro assunto, o consumidor tem direito à informação clara e precisa de tudo que ele está fazendo, que ele está comprando, qual é a forma de pagamento, a política de troca, a política da loja como um todo, porque existem lojas que não trocam o produto, existem lojas que trocam. Existem lojas que se o produto apresentar defeito tem que caminhar para assistência técnica, que é o que a lei diz. Existem lojas de departamentos, aqui na cidade a gente tem uma loja que ela aderiu a essa política de quando o produto apresentar defeito em 7 dias já pode trocar direto. Então, sem encaminhar para assistência técnica. Então, depende de cada loja e cada estabelecimento. Mas no caso de troca, pelo simples fato de o produto não atender necessidade, ou de quem foi presenteado não ter gostado, ou de não ter servido, já tem que saber no dia da compra, já avisar inclusive a pessoa que você está presenteando, né? Para a pessoa já saber que pode trocar em tantos dias. E aí, mais uma vez, que se o fornecedor prometeu em trocar, ele tem que trocar, mas não é uma obrigatoriedade. E também com relação a produtos em promoção, também a gente gosta de deixar claro que mesmo os produtos em promoção podem ser trocados se a loja quiser, se a loja fornecer isso para o consumidor. E também, aquilo que a gente já falou na semana passada, a gente reforça aqui com relação a se for produto de mostruário, enfim, né, para que enfim, o consumidor tem que ter todas as informações do produto e daquela negociação no momento que ele está na loja. Então não deve ter vergonha de perguntar, a compra não deve ser feita com pressa e aquele é o momento certo de esclarecer todas as dúvidas. Se você for para casa com dúvida e de repente depois você pensa, mas eu tenho direito à troca. Não, você não tinha. Nem de um dia, nem de uma hora. Você pode sair da loja agora, entregar o produto pro teu amigo secreto. Não serviu. Não, mas faz uma hora que... Não importa. Não é obrigado a trocar, a menos que a loja se comprometa com isso.
Uma coisa interessante que tem com relação à política de troca é que geralmente existe algumas lojas que elas oferecem isso aí. Isso é um diferencial. É por isso que a lei obriga, em caso de oferta da loja, que essa oferta seja cumprida. Por quê? Porque às vezes quando a pessoa está pensando onde ela vai comprar determinado produto, ela pensa, vou comprar em determinado lugar, porque caso não sirva, né, o presenteado, ele vai poder ir na loja e trocar. Então isso serve como um plus para a loja, serve até como uma forma de chamar o consumidor e o cliente para dentro da loja. É uma estratégia. É uma estratégia de venda. De venda. Então, se ela se compromete a fazer a troca, ela é sim obrigada a trocar o produto, independente de existir vício ou não, né? Então o que a gente está falando aqui é a troca de produto sem existência de nenhum tipo de defeito. É porque não serviu para o presenteado, é porque ela chegou em casa e viu que não era bem aquilo que ela queria. Então, se a compra foi feita, a pessoa tem aquele momento da compra para manusear o produto, para olhar todas as características, para ver exatamente tudo que o produto oferece. Para que, se aquele produto ele resolve as necessidades do consumidor, aí sim o consumidor efetua a troca. A simples desistência, ela não existe no nosso ordenamento jurídico. Então é uma mera liberalidade do fornecedor e, uma vez ofertado, tem que ser cumprido. Porque embora seja liberalidade, a partir do momento que resolveu oferecer isso para o consumidor, tem que ser cumprido. Aí torna-se uma obrigação. Uhum. E principalmente agora nessa época, né, em que as compras acho que dobram a quantidade, né? E as pessoas procuram bastante, às vezes acabam não prestando muita atenção no que estão comprando. Nessa época a demanda aumenta e a maioria dos produtos comprados são para presente, não são para uso próprio. Então gera um pouco mais de problema e de expectativa de quem está comprando, que você quer agradar a pessoa que você está presenteando. E se a pessoa não se agrada, você pensa, mas eu não vou conseguir trocar o produto. Então, como o Dr. Juliano falou, já procure uma loja que tenha essa política de troca, que ofereça isso, que vai facilitar a vida do presenteado, né? Existe duas situações específicas da questão da troca em 7 dias, uma delas que você falou. Como a gente já falou no nosso primeiro programa, as compras feitas fora do estabelecimento comercial, elas têm sim um direito de arrependimento, chamado assim, no prazo de 7 dias. Isso ocorre exatamente por duas situações que agora começam a ficar claras, né? A primeira é, quando você faz uma compra na internet, por exemplo, você não tem acesso ao produto, você não pode manusear, nem sempre você pode analisar todas as características que aquele produto dispõe. Então, quando aquele produto chega na tua casa, eventualmente ele pode não ser tudo aquilo que ele foi ofertado. Então, por isso que nesse prazo de 7 dias você pode fazer a devolução do produto sem qualquer custo. E uma outra situação que foi dita também é que é a questão da compra por impulso. Quando você entra numa loja, você está predisposto a comprar, né? Então, se você está predisposto a comprar, você analisou o produto, levou para casa, não tem por que você ter um direito a uma troca, um período de troca, sem que tenha uma liberalidade do fornecedor. Por quê? Porque você poderia ter ido várias vezes, você poderia ter ido para casa pensar melhor se era mesmo aquilo que você queria comprar. Você poderia ter voltado à loja várias vezes a analisar o produto. Se você não o fez, você está abrindo mão de um direito teu. Pesquisar em outras lojas, pesquisar em outras a questão de preço, exatamente, para você comprar exatamente aquele produto que você queria. Então, agora chegando no ponto, isso acontece quando, como eu falei, você entra na loja, você tem uma predisposição a comprar. Mas existe aquele vendedor que vai na tua casa. Quando você está na tua casa, você não tem a predisposição a comprar. E às vezes aquele vendedor, ele vai lá, ele fala 1000 maravilhas sobre o produto, ele coloca na tua cabeça a necessidade de ter aquele produto, e assim que ele vira as costas, você diz, não, mas eu não queria ter comprado. Na verdade, foi um convencimento numa situação onde você estava envolvido por outras razões também. O cara está na tua casa, você não quer desagradar e você acaba assinando aquele contrato e fazendo aquela compra. Então, nesse caso, como a compra residencial, ela é considerada uma compra fora do estabelecimento comercial, por ser, então você também tem o direito de rescindir essa compra no prazo de 7 dias, então, do recebimento, contados do recebimento do produto ou da assinatura do contrato, o que vier depois.
Então, agora o nosso assunto são formas de... Não, mentira, são diferença de preço de um mesmo produto numa mesma loja, né, doutor Juliano? É isso aí. Acontece, às vezes, de um cuidado nessa época de fim de ano, onde os produtos são muito manuseados por vários e vários consumidores, clientes que estão na loja. É necessário que os atendentes, os repositores, eles estejam atentos, porque o que acontece? O consumidor, ao manusear o produto, a etiqueta pode cair, ele pode colocar num local diverso daquele que ele encontrou, e esse local diverso ele pode ter, em alguns casos, remeter a um preço diferenciado do produto. Claro que a gente vai tirar, nem vamos entrar na seara da má-fé, né, do consumidor mesmo levar, mas vamos dizer que foi por exatamente um consumidor está manuseando e ele solta aquele produto numa prateleira onde está, que todos os produtos daquela prateleira eles têm um determinado preço. Claro que não foi, soltou ali, o outro foi lá e pegou, não, mas se o fornecedor, o lojista, ele não tomou cuidado em ter um repositor, em ter um atendente de loja que vai lá e reorganize isso aí, e aquele produto ele fique em exposição tanto tempo que possa vir a causar um tipo de induzir o consumidor a erro, onde ele vai olhar aquele produto, ele vai ter certeza que aquele produto estava naquela prateleira e fazia parte da promoção, obrigatoriamente o fornecedor vai ter que cumprir aquela oferta, porque ele não tomou os cuidados necessários para não deixar o consumidor ser induzido em erro. Como eu falei, a exposição ela tem que estar de tal forma e tem que ter um determinado período razoável de tempo, onde o consumidor, ao encontrar o produto, ele tenha consciência naquele momento que aquele produto fazia parte tinha aquele desconto, fazia parte daquela promoção. Então, pode falar. Inclusive, isso acontece geralmente em supermercados, né? Que, como o Dr. Juliano falou, você pega um produto, resolve, não vou mais levar, deixa naquela prateleira. Pega um sabonete, deixa na prateleira do arroz. Aí você, foi nessa hora de manusear, aconteceu do preço se perder. Aí acontece o quê? Ou então, além disso, o produto está no local certo, na prateleira certa, com o preço certo. Ocorre que na hora de passar, geralmente acontece com aquelas promoções que você leva um produto X, paga mais um centavo, leva o outro produto. Sim. Isso é bastante comum, né? Isso você... Não, um centavo a mais, óbvio que você vai levar. Né? Aí chega na hora de passar no caixa, não, aquele segundo produto que era para estar por um centavo, ele está pelo preço normal. Ou então um produto que não seja da promoção, custa tantos reais na prateleira, tá lá a fixação de preço correta. E na hora de passar no caixa, se você não fica cuidando produto por produto que está passando, às vezes tem pessoas que deixam a nota e já jogam fora no próprio mercado. Tem pessoas que levam para casa e daí quando chegam em casa, quando vão guardar os produtos, fica o marido guardando o produto e a mulher conferindo a nota. Não, mas aqui tá esse produto aqui, lá no supermercado eu vi que ele estava R$10, aqui ele tá 12. E aí? Então o fornecedor ele tem que cumprir com o produto, com o preço do produto que está na prateleira. Então, isso acontece bastante de quando chega no momento do caixa, tá o valor errado. E aí a moça do caixa, o atendente explica, não, mas que foi um erro. O erro não pode acontecer para prejudicar o consumidor, tem que ser em benefício do consumidor. Então, se foi um erro, vai ser cobrado o preço menor e não maior. Isso acontece muito quando o preço tem aquela etiquetinha de preço afixada diretamente no produto. Na hora da remarcação, na hora da troca do preço, nem todos os produtos eles têm aquela etiqueta substituída e acaba que fica no fundo um produto com aquela etiqueta antiga com o preço menor. Com o passar do tempo, aqueles produtos com a etiqueta com o preço maior, eles vão sendo consumidos pelo consumidor. O consumidor vai lá e retira da prateleira e vai sobrando aqueles do fundo onde tem o preço anterior. O consumidor vai pegar, ele não vai fazer a comparação de preço, ele vai pegar o primeiro que ele viu, ele vai olhar o preço e aquele preço é o preço que está valendo, mesmo que tenha tido depois uma majoração naquele preço. Muito embora que pode acontecer ter uma plaquinha dizendo que o produto é diverso, mas se no produto tiver um preço diferente a menor, o preço que o consumidor vai pagar na hora de passar no caixa, com certeza é o menor.
E até porque fica uma situação chata, né, doutor Juliano? O consumidor já vai lá, escolhe o produto, chega no caixa, às vezes está com pressa, tem outras atividades, aí tem que sempre chamar alguém para tentar resolver o problema. E daí, se isso se estende o dia todo, fica uma situação chata para todo mundo, né? E às vezes até uma situação constrangedora. O consumidor pode ter exatamente o dinheiro para comprar aquele produto. Então, na hora de passar no caixa, por ter um valor maior, ele não tem o dinheiro. Aí tem que devolver, tem que sair sem as pessoas que estão do lado. Isso causa uma situação de constrangimento que é isso que a lei tenta evitar. Então, por isso que em caso de dúvida, vale o menor preço. Tá certo. E agora, então, nós vamos falar um pouquinho sobre as formas de pagamento, cartão, cheque, é isso, doutora Vanessa? É isso mesmo. Aproveitando isso que a gente está falando de constrangimento, com relação às formas de pagamento, visando justamente que o consumidor não sofra nenhum constrangimento, as lojas, os supermercados, todos os estabelecimentos comerciais, tem que deixar claro quais são as formas de pagamento aceitas. As lojas não são obrigadas a aceitar pagamento em cheque e nem pagamento em cartão. Mas a partir do momento que elas aceitam, elas têm que deixar isso claro para o consumidor. Justamente para evitar esse constrangimento que a gente estava falando aqui agora. Eu fui até o supermercado e somente levei o cartão. E não tem nenhum aviso lá, eu pressuponho que aceita cartão. E aí passa todas as minhas compras na hora de pagar quando eu entrego o cartão. Não, a gente não aceita cartão. Ou não aceita a bandeira X ou Y. Aí todo o constrangimento de ter que deixar o produto, ou de ter que chamar alguém para trazer o dinheiro, ou fazer de uma outra forma, enfim, ir no carro buscar a bolsa que eu deixei porque eu quero pagar com cheque, ou pegar o dinheiro, isso tudo gera constrangimento. Então, o primeiro esclarecimento que a gente deixa é esse, que a loja não é obrigada a aceitar pagamentos que não sejam em dinheiro, mas a partir do momento que ela aceita, ela tem que deixar isso claro. E além disso, também tem que deixar claro quais são as maneiras que vão ser aceitas, porque não pode ter aquela diferenciação para pagamento em dinheiro, pagamento em cartão e pagamento em cheque. Se o preço do produto é R$10, ele vai ser R$10 em dinheiro, R$10 com cartão, ou em uma parcela, ou então no débito, ou então com cheque. Eu não posso fazer essa diferenciação de preço pelo fato de estar pagando com cartão. É óbvio que se for um pagamento parcelado, aí há diferenciação, porque aí é a cobrança de juros. Mas se vai ser feito em uma vez no cartão de crédito, ou no cartão de débito, ou com cheque para data, o valor tem que ser exatamente o mesmo do valor em dinheiro. E tem algumas lojas que não cumprem com essa determinação porque não deixam claro qual é a maneira que trabalham. Ou então deixa que... Até inclusive isso acontece também com relação à falha do sistema. A gente sabe que os sistemas falham, que existem algumas bandeiras que começam a dar problema, que a maquininha hoje não está funcionando, que está com problema com acesso à internet, ok. Mas isso é uma questão de bom senso, para que deixe claro isso, para que o consumidor, quando ele chega na loja, como o doutor Juliano falou, ele está predisposto a comprar e ele tem direito a receber todas as informações referente ao produto e referente à maneira que vai acontecer toda aquela negociação ali. Então, se eu chego na loja hoje e a loja está com problema com relação à bandeira Visa, naquela maquininha, então ela tem que deixar, a gente orienta para que deixe um aviso ali. Não estamos recebendo pagamento com o cartão Visa. Então, se eu pretendia comprar com o cartão Visa, eu já vou saber que eu vou voltar uma outra hora. E a mesma coisa, repetindo o que eu já falei para que fique bem claro, essa diferenciação de preço não pode acontecer. Não pode ter diferença de preço para pagamento em cartão, pagamento em dinheiro e pagamento em cheque. Nesse caso da diferenciação de preço, no caso da forma do pagamento, ela tem dois tipos de irregularidades. O primeiro é porque o primeiro seria a questão da proteção ao direito do consumidor. Por quê? Porque o consumidor, quando ele utiliza o cartão de crédito ou débito, esse tipo de pagamento é considerado pagamento à vista. Então, se você tem lá fixado que o preço à vista é X, ele vai ser considerado à vista tanto pagamento em dinheiro, cheque, cartão, cheque desde que não seja pré-datado, né? Sim. E o cartão de crédito também que não seja parcelado. Então, no caso do cartão de crédito em uma única parcela, cartão de débito ou dinheiro são considerados como pagamento à vista. Então, não pode haver diferenciação no preço. E a segunda irregularidade é quando, e essa é uma questão administrativa, quando
o fornecedor ele faz o contrato com a bandeira do cartão de crédito para que ele possa utilizar aquele cartão no estabelecimento dele, ele se compromete, ele se obriga a não fazer nenhum tipo de diferenciação no preço. E nem repassar ao consumidor aquela taxa de 3%, 5% que é cobrada do administrador do cartão de crédito. Foi ele que escolheu trabalhar com essa forma de pagamento. Exatamente. E então existe a lei que diz que o consumidor está pagando à vista, existe uma questão administrativa contratual dele com a bandeira. Então, por duas questões é que o cartão de crédito e débito tem que ser considerado como pagamento à vista. Mas eu estou trabalhando com uma margem de lucro pequena e eu tenho que pagar uma taxa de 3 a 5% no caso de venda de cartão de crédito e débito. Então não venda com cartão de crédito e débito. Se você vender com cartão de crédito e débito, você obrigatoriamente vai ter que trabalhar com o pagamento à vista, vai ter que trabalhar com o preço à vista. Esse é o ônus que ele aceitou em acontecer, em correr esse risco a partir do momento que ele quis trabalhar com o cartão. Entendi. Vamos fazer um intervalo então? A gente vai para um rápido intervalo e já volta aqui com o Conexão Consumidor. Isso que eu ia te falar, assim. Esse trem de alegria vara a vida da gente. Sempre que a estação mais perto é o nosso coração. Que tendo você do meu lado eu me sinto mais forte. Quero beijar o teu rosto e pegar tua mão. Lages, 248 anos. Na alegria da nossa gente. Um jeito lagiano de ser. Olá, eu sou o Bocão. Deixa o lixo comigo, hein? Vamos limpar nossa cidade e acabar com a poluição, respeitando a nossa comunidade. Não jogando lixo no chão, aprendendo boas dicas com nosso amigo Bocão. Ajude a natureza a deixar a cidade mais limpa. Jogue lixo no lixo e... Deixa o lixo comigo. Comigo. Deixa o lixo comigo. Sou eu. Deixa o lixo comigo. Prefeitura de Lages, um novo tempo já começou. Deixa o lixo comigo.
Voltamos então com mais um Conexão Consumidor aqui pela Imagem TV. Você, internauta que está conectado, participe conosco através do nosso chat que está na página do www.imagentv.com.br, que no decorrer da programação o Dr. Juliano e a doutora Vanessa respondem as suas dúvidas, esclarecem para você. E agora então nós vamos falar um pouquinho mais sobre nota fiscal. Dr. Juliano, quais os cuidados que a gente precisa ter com isso? Então, a nota fiscal, existem duas questões específicas e muito importantes. A primeira é uma questão tributária, né? Porque quando a emissão da nota fiscal, você tem a certeza de que os tributos inerentes àquela negociação, eles serão recolhidos pelo estabelecimento. Você evita, assim, então, a sonegação fiscal. Então, você tá ajudando o Estado na arrecadação. Existe uma outra situação bem interessante, como já foi falado em outra oportunidade com relação à garantia, é a importância da nota fiscal. A nota fiscal, ela vai dar ao consumidor o prazo inicial da contagem da garantia, seja da garantia legal, seja da garantia contratual, seja da garantia estendida. Então nós temos duas situações com relação à nota fiscal a ser analisadas e ser debatidas. A primeira é um direito do consumidor a nota fiscal. Então ele deve exigir, não só um direito, é uma obrigação do consumidor exigir a nota fiscal. Porque o consumidor, quando ele faz parte dessa cadeia de consumo, ele também tem alguns direitos e algumas obrigações. A obrigação de pedir a nota fiscal, além de como eu já falei, de obrigar o estabelecimento a fazer o recolhimento fiscal e tributário com relação àquela operação de circulação de mercadoria, enfim, ou até pela prestação do serviço, conforme o caso, também ele deve exigir e tem que exigir a nota fiscal, porque caso esse produto ele venha a dar algum defeito, a aparecer algum vício no decorrer do seu uso, como a gente falou, existem prazos que devem ser seguidos. E o marco inicial desse prazo é a data da compra. E a data da compra a gente pode verificar olhando a nota fiscal. Na nota fiscal também ela vai dizer qual é o produto que foi adquirido, as características do produto, vai dizer que aquele produto ele está assegurado, que aquele produto ele está na garantia. Existe uma outra situação que vai dizer em que loja que foi comprado, porque muito embora você tenha lá o produto e um certificado de garantia, ou até falando da garantia legal de 90 dias para produtos duráveis, o consumidor ele precisa comprovar qual foi o estabelecimento comercial que ele efetuou aquela compra, até porque o fornecedor e o fabricante são solidariamente responsáveis com a garantia, né? Então, pode falar. No caso de eventual defeito, todas as características de uma possível troca vai ser através da nota fiscal, porque o código fala, como a gente citou no programa anterior, a substituição do produto por outro da mesma espécie. O que é um produto da mesma espécie? Na nota fiscal vai estar todas as características daquele produto para saber qual é um outro produto que está atualmente no mercado, que tem as mesmas características e é da mesma espécie daquele que apresenta o defeito e que não tem mais conserto, que vai ser substituído. Exato. Então a nota fiscal é imprescindível para que o consumidor possa exercer os seus direitos no futuro, num suposto problema que venha a ocorrer. Então, se ele não tem a nota fiscal, ele fica prejudicado. A nota fiscal ela tem muitas informações na nota fiscal que vão ajudar o consumidor na busca dos seus direitos depois. Existe uma situação, como a Vanessa falou, que o produto tem que ser substituído por outro da mesma espécie. A nota fiscal vai dizer qual foi o produto que foi adquirido. E aquele produto tem determinadas características que poderão, no caso de ausência de um produto igual, então na busca de um similar para o cumprimento da obrigação, que seria a substituição por outro da mesma espécie. Doutor Juliano, então olha só, nós recebemos uma pergunta do internauta Patrick Sá. Ele gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre as liquidações que aconteceram no final de semana, né?
ele diz que existiam algumas lojas que não informou o valor original e não deu desconto de 20%. Pois é, essa questão do desconto de 20% ele não era uma regra, né? Cada loja fazia o Black Friday lá da forma que achasse melhor. Algumas lojas eram 70% de desconto, enfim, cada loja definia a sua política. Eu vou tentar responder, depois você faz a leitura de novo para ver se, porque é bem o próximo tema que a gente ia falar agora. Certo. Que é a forma de informação ao consumidor do preço do produto. O produto que está em exposição, seja numa vitrine ou seja na própria prateleira, ele tem que ter todas as informações claras e precisas e de forma legível e que não o induza em erro. Vamos falar de algumas questões específicas. Por exemplo, um produto que custa R$ 149,90, né? É proibido usar, por exemplo, o 1 pequenininho e o R$ 49,90 maior, com maior destaque, para que o consumidor à distância seja induzido em erro que o produto tem um valor menor, porque ele vai entrar na loja, vai olhar o produto, aí por uma questão até de vergonha de não levar, ele acaba levando o produto mesmo ele tendo sido enganado. Então a publicidade do produto ela tem que ser de forma legível e clara ao consumidor. Então os caracteres têm que ter todos a mesma fonte, ele tem que ser escrito na horizontal, é proibido o preço na vertical, porque isso dificulta e uma questão até visual, ele dá ao consumidor uma sensação de preço menor do que ele realmente é. Então, todo esse tipo de artimanha utilizado pelo fornecedor para induzir o consumidor em erro no valor do produto são vedados pelo nosso ordenamento jurídico. Da mesma forma que é proibido também na vitrine existir apenas o valor da parcela. O valor do produto ele tem que estar claramente exposto. O valor à vista, o número de parcelas, o valor de parcelas, o total que dá essa compra parcelada e a taxa de juro que está sendo praticada ali, essa taxa de juro ao mês ou ao ano, conforme o caso. Mas o que não pode acontecer é aquela situação, por exemplo, onde existe a chamada compre tal produto com parcelas de R$30, sem falar o número de parcelas, sem falar exatamente quanto que aquele produto custa à vista e quanto que ele vai custar a prazo. Uma questão ali, tentando me estender um pouquinho mais e falando até da pergunta, é proibido também, e na sexta-feira foi um cuidado uma questão que os PROCONs eles tentaram cuidar, era exatamente colocar determinado produto como se ele estivesse em promoção, mesmo ele não estando. Compre só hoje por R$100, mas não fala quanto ele custava antes. Então, se você está fazendo uma promoção, obrigatoriamente você vai ter que colocar quanto aquele produto custava antes. Uma forma correta é que ele dê tanto por tanto. Se você está ostentando uma promoção, você vai ter que comprovar essa promoção. Existe até uma piadinha que correu na internet que o Black Friday era uma forma de você comprar qualquer produto pela metade do dobro do preço, né? Então quer dizer que não tinha desconto algum, mas que tinha chamada para desconto. E então isso aconteceu justamente porque a grande maioria dos fornecedores faziam isso. Compre hoje o produto X por tantos reais, mas quanto ele estava ontem? Exato. Então o certo é que conste o valor do produto original, tantos por cento de desconto, que chegou em tanto, que é o valor real que vai acontecer naquela data promocional. E também informar se aquele desconto ele é dado apenas para compra à vista ou também na compra parcelada. Compra à vista, como eu já dito, né? Dinheiro, cheque, cartão de crédito e débito. Existe também a situação da vitrine especificamente, que a gente está falando, então que ela tem determinadas regras, a informação tem que ser muito precisa. Então, uma coisa e como a gente já falou antes, que é a questão do manuseio de determinados produtos que pode colocar em outra prateleira e causar erro e equívoco para o consumidor,
Muito cuidado tem que ter também o fornecedor, o lojista, na hora de arrumar a sua vitrine, na hora de reorganizar ela. Por quê? Para evitar que ele tire aquele produto ou coloque aquele produto na frente de um determinado preço na hora de fazer a limpeza. Então tudo isso aí, o ideal seria que a organização de vitrine e da loja ela fosse feita com o estabelecimento fechado e as vitrines tapadas, exatamente para que o consumidor estivesse passando na rua e olhando na vitrine não venha a ser induzido em erro para olhar, por exemplo, um produto que foi largado para limpar à frente de uma plaquinha dizendo um determinado valor que não é daquele produto, seria de outro, mas na reorganização ele foi solto lá, e isso causa ao consumidor a sensação de que aquele produto ele tem aquele determinado preço menor e que na verdade ele não tem. Então isso, a orientação é que o arranjo ou o remanejamento dos produtos dentro da loja sejam feitos com o estabelecimento fechado, com as vitrines tapadas, para que o consumidor não venha a ser induzido em erro. Ou se for feito durante o horário de atendimento, que seja feito então com esse zelo, esse cuidado, para evitar que o consumidor venha a ser induzido em erro ou venha a ter uma sensação diferente daquela real. Até porque falando em vitrine, a gente vê bastante algumas vitrines que não têm o preço de todos os produtos. E isso é uma prática que não está de acordo com a legislação. Absolutamente todos os produtos que estão expostos na vitrine, eles têm que ter o seu preço. Tanto o preço à vista quanto o preço a prazo. E no preço a prazo, como o Juliano já falou, não é simplesmente R$100 à vista e 120 a prazo. De onde surgiu esse 120? Esse 120 é tantas parcelas de tantos reais que somou 120 e que tem uma taxa de juros mensal ou anual de tanto para chegar naquele valor. Então, no momento que essa vitrine está sendo montada ou reorganizada, enquanto o estabelecimento está aberto, pode acontecer de, como o Juliano falou, ficar algum produto ou sem preço ou com preço errado de um outro produto. Então, justamente para evitar que a gente orienta para que seja feito dessa forma. E se não puder, que tenha que ser enquanto o estabelecimento está aberto, para que o cuidado fique para que cada produto possua o seu preço claramente, visivelmente. Porque tem algumas vitrines que são tão cheias e com tantos produtos que você confunde. Porque tem um do ladinho do outro e um em cima, e aí uma blusa, uma calça, e você não sabe exatamente do que está falando. Então tem que ficar claro cada produto, cada preço, cada parcela, preço à vista, preço a prazo. Tá certo. E principalmente algumas questões, até eu já passei por uma situação dessa, que você olha na vitrine e você pega e tem o preço afixado, e você olha e você acha que é um conjunto, é um terno. E na verdade aquele preço é só do blazer, a calça ela é igual, mas tem induz a achar que é o traje inteiro que tem aquele valor. Então tomar esse cuidado também. Para colocar a mesma plaquinha na calça, para que a gente saiba, também. Não, a calça é tanto, o blazer é tanto, a gravata é tanto. Exatamente, não é todo o traje. Uma outra situação também, que pode ver que o que a gente está falando isso aqui 90% é o direito de informação que tem o consumidor. A gente está trabalhando muito forte nessa situação. O consumidor tem que ser informado de tudo. Então a gente está falando da questão da vitrine, a questão da forma de afixação dos preços. Existem duas formas de você afixar preço num produto. Você pode colocar ele de forma em moeda corrente, sempre moeda corrente nacional. Se é um produto importado e tem o preço em dólar, ele já tem que ter a correção, já tem que ter a conversão com o preço diário que está sendo praticado. Não pode, por exemplo, ter o preço em dólar e a pessoa e o consumidor que vai descobrir qual é o valor do dólar diário. Então já tem que ter o valor em dólar, valor em real. É uma situação bem comum ter o valor em moeda estrangeira, mas tem que ter o valor em moeda nacional também. Caso o consumidor, o fornecedor, ele prefira não fazer o preço dessa forma, ele queira utilizar, por exemplo, o código de barras, ele tem que tomar alguns cuidados. O primeiro, que não tenha um leitor de código de barras em distância superior a 15 metros de qualquer produto.
Isso aí está na lei. Então, se ele coloca ele coloca o produto em código de barra e dá essa chance e dá esse ônus para o consumidor de verificar qual é o preço, então ele tem que colocar tantos leitores quantos sejam necessários para que nenhum produto tenha um leitor a mais de 15 metros. Até para o consumidor não... Porque isso é uma prática muito comum. Quando se faz isso aí, é exatamente para fazer com que o consumidor ele circule dentro do estabelecimento. Enquanto ele está circulando, ele tá propenso a pegar novos produtos e efetuar novas compras. Então, o limite de distância são 15 metros de leitor para qualquer produto na loja. Então, é uma quantidade proporcional ao número de produtos vendidos, né? Justamente porque... essa transição dentro do estabelecimento é justamente para induzir o consumidor a comprar produtos que talvez não esteja necessitando. E quem nunca passou por uma situação dessa, de você ter que pesquisar o preço de um produto que está mais distante, você já está passando por determinado local, você já vê alguma coisa que você não queria, mas aí, né, é uma estratégia do fornecedor para que o consumidor compre mais. Sim. Só que isso não é permitido, né? Então ele tem que ter essa razoabilidade com relação ao local onde vão ficar dispostos esses leitores. Eu vou pedir para você ler de novo a pergunta do internauta para ver se ela ficou respondida ou se tem mais alguma questão que a gente possa, até para deixar ele bem... Ele gostaria que comentasse sobre as compras de liquidação que aconteceram no final de semana, pois existia lojas que não informavam o valor original e não davam o desconto, como por exemplo 20%. Então, o valor original, eu acho que ficou bem respondido. O valor original ele tinha que estar à mostra, não pode ter apenas o valor com desconto. Então, se ele está promoção hoje por R$10, então você tem que mostrar que ontem ele custava pelo menos R$10,01. Né? Você tem que demonstrar que ele tinha um preço maior ontem e aquele preço que está sendo mostrado hoje, ou seja, na sexta-feira, que foi no caso que ele está falando, então que ele era realmente menor do que aquele praticado normalmente. E não é porque o produto está em promoção ou porque foi o dia da promoção dessa sexta-feira, da Black Friday, que os direitos do consumidor não estão valendo. Como a gente citou no início do programa, os direitos do consumidor, eles valem tanto para compras comuns, compras de fim de ano, compras promocionais, produtos de mostruário, produtos novos. Os direitos do consumidor têm que ser preservados. Então, ele tem direito à informação, ele tem direito a ter o preço claro, de maneira clara, tem direito a ter a forma de pagamento de maneira clara para que ele saiba como é que ele vai pagar. Então tudo isso que a gente falou aqui é independente do produto estar na promoção ou não. Então não é porque nesse dia estava na promoção que ele só tem que colocar que hoje o produto é R$10, não, ele tem que demonstrar. Ele tem que dizer o número de parcelas, ele tem que dizer se esse R$10 é para pagamento à vista ou se pode ser para pagamento parcelado. Ele tem que dizer se esse R$10 é para pagamento em dinheiro, para pagamento em cartão. Ele tem que aceitar o cartão. A menos que ele não aceite no estabelecimento ou naquele dia ele aceite somente dinheiro. Mas a partir do momento que ele resolveu trabalhar com cartão, ele tem que aceitar também nos dias de promoção. Então os direitos do consumidor valem para dias promocionais também. E também não é porque o produto está na promoção que haveria uma redução ou qualquer situação com relação à garantia. Né? O produto comprado na promoção é uma compra feita como em qualquer outro dia. Os 90 dias de produtos duráveis eles vão ter, e no caso de garantia contratual, se o fabricante o dá, muito embora a compra tenha sido uma situação de promoção, também vai se estender. Tem alguns casos aqui que a gente trouxe para demonstrar para o consumidor e também para os lojistas algumas condutas que são proibidas, né? Uma delas é utilizar código de referência que deixa dúvida quanto à identificação do item ao qual se refere. Então, se você vai usar algum tipo de código de referência para o valor do produto, então você não pode deixar margem a erro. Né? Ele tem que ser claro, o consumidor tem que colocar o olho naquilo ali e ter exata certeza de quanto que ele vai pagar por aquele produto. Se você vai utilizar alguma referência para preço, então que ela seja claro e que o consumidor tenha plena consciência de quanto ele vai pagar. Até porque, se houver dúvida, será interpretado de forma mais benéfica ao consumidor. Uma outra situação é utilizar letras e fontes
em tamanho desproporcional que possam causar ao consumidor algum tipo de equívoco na hora da interpretação do preço do produto. Então, aquele negócio do númerozinho pequeno, a situação do preço tá na vertical, qualquer tipo de artimanha, de qualquer tipo de situação que o lojista faça que possa causar erro para o consumidor é vedada pela nossa legislação. Uma outra coisa que tem que ficar claro, por exemplo, produtos a partir de, né? Se existe na loja produtos a partir de, obrigatoriamente você vai ter que ter um produto naquele valor. Por exemplo, se você produtos a partir de R$10, se o consumidor entrar e disser, eu quero comprar um produto de R$10, diz, não, infelizmente os produtos de R$10 acabaram, então ele tem que mudar aquela informação em produtos a partir de e colocar o menor preço que ele ainda tem na loja, porque se ele está dizendo que os produtos são a partir de R$10 e o consumidor entrar, obrigatoriamente vai ter que ter no mínimo um produto que tenha aquele valor, sob pena de o fornecedor estar induzindo o consumidor em erro, utilizando uma situação irregular para fazer com que o consumidor entre na loja. Porque uma vez o consumidor dentro da loja, ele vai ter todas as várias formas de fazer com que ele compre aquele produto. Uma outra situação que existe que é ilegal é expor preço de forma que não fique visível para o consumidor, ou seja, você colocar a etiqueta ou o mostruário da informação do produto atrás do produto, que faça com que o produto, isso na vitrine, né, que faça com que o consumidor tenha que adentrar na loja para ter acesso àquela informação. Se o produto está na vitrine, existe a informação, essa informação tem que ser clara para o consumidor que está do lado de fora e não induzir ele de tal forma que ele tenha que entrar no estabelecimento para saber o valor da mercadoria. Então essas seriam algumas dicas de irregularidade que os lojistas devem evitar e que o consumidor tem que estar atento. Uma última dica que a gente deixa aqui, não somente para as compras de fim de ano, mas também para as compras do dia a dia, com relação ao troco. Existem alguns estabelecimentos que arredondam o preço do produto. Isso pode acontecer, só que isso tem que ser sempre em benefício do consumidor e nunca a maior, certo? Então, se o produto custa R$1,99 e não tem um centavo para dar de troco, ele não pode arredondar para 2, ele vai arredondar para R$1,95 para dar uma moeda de 5 centavos de troco. A menos que o consumidor aceite algum outro produto, que geralmente a gente fala que recebe uma balinha, alguma coisa assim, para substituir. Mas isso o consumidor tem que aceitar, ele não é obrigado a concordar com essa prática. E também com relação a vales, né? Não pode, o troco tem que ser em espécie, em dinheiro. Ele não pode, o consumidor pode até aceitar em vale, mas ele não é obrigado a aceitar. Então a gente deixou aqui essas dicas para as compras de fim de ano, para as compras do dia a dia, e o que a gente gosta de reforçar aqui, que são, né, os cuidados mais importantes, é que o consumidor tem sempre, independente do tipo de negociação que ele está fazendo, o direito à informação de absolutamente tudo sobre aquela negociação, sobre aquela transação comercial, sobre aquela compra. E também o que a gente mais percebe do que a gente citou aqui é com relação às formas de pagamento, que deve ser, né, a gente orienta inclusive não só os consumidores, mas também os fornecedores que talvez estejam nos assistindo, para que tomem cuidado com essas dicas que a gente passou na hora de montar a sua vitrine, na hora de abrir o seu estabelecimento comercial, para que ele verifique, deixe claras as formas de pagamento, se tiver problema com cartão, com máquina, enfim, que deixe tudo isso claro para que o consumidor entre no estabelecimento, tenha todas as informações e saia de lá com todas as informações que ele também possa usufruir depois, se tiver algum problema, alguma troca, enfim. Tá certo. Então ficamos por aqui hoje. Na semana que vem a gente vai falar sobre volta às aulas. E se durante essa programação você ficou com alguma dúvida, você pode também participar do chat fazendo sua pergunta, que na semana que vem o Dr. Juliano e a doutora Vanessa respondem para você. A gente fica por aqui e até semana que vem. Tchau, tchau. Até logo.